Mas é a nossa cientista política, Carla Michele Quaresma, que está aqui já com a gente. Muito bom dia, Carla Michele, seja bem-vinda aqui ao Ceará no Ar. Bom dia a você, Alexandre, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. É isso aí, a gente vai falar então sobre alguns dos assuntos que envolvem a política, que envolve política cearense, política nacional e que, é claro, também tem reflexos da política internacional. Carla Michele, eu quero começar falando com você, primeiramente, sobre política local. A gente acompanhou agora há pouco essa polêmica em torno da Previdência Municipal, uma queda de braço entre a Prefeitura e os servidores. De um lado, a Prefeitura diz que se não fizer essa reforma da Previdência, pode inclusive perder o acesso a recursos federais. E do outro, tem os servidores que não aceitam essas modificações. O prefeito José Sarto tem já um primeiro grande dilema para resolver, não é isso? São muitos, Alexandre, os dilemas que esses novos gestores vão ter que enfrentar em decorrência de várias situações estruturais que foram construídas historicamente no Brasil, os problemas conjunturais. Desses diz respeito exatamente a esses gastos governamentais, né? Os prefeitos, eles lidam aí com orçamentos que são cada vez mais apertados e a necessidade de manter serviços que são essenciais para a população e, obviamente, esses serviços funcionam a contento quando os servidores estão satisfeitos com os cargos que ocupam, com a remuneração que recebem, com o reconhecimento que recebem. E um dos problemas fundamentais hoje é exatamente essa questão previdenciária. Nós já tivemos uma reforma previdenciária nacional e os gestores municipais agora estão diante desse desafio. Eu acredito que o mais importante nesse momento é abrir canais de diálogo, né? A democracia impõe essa conversação. É necessário que a prefeitura apresente a realidade do município, né? Tente, numa situação de negociação, numa situação dialógica, convencer esses servidores de que realmente é necessário tomar algumas medidas algumas vezes até impopulares, antipáticas, mas é nessa situação de discussão, de debate, que se chega a um entendimento do que vai ser melhor para o município e, obviamente, aquilo que também vai atender os interesses dos servidores. Quais seriam as consequências caso a Prefeitura não conseguisse realizar, efetivar essa reforma da Previdência Municipal? Alexandre, os gestores municipais, eles vão ter que lidar com essa situação de rearranjo dos orçamentos. Então, um problema muito sério que nós temos é realmente essa questão previdenciária. Nós sabemos que a população hoje ela tem uma expectativa de vida muito maior, é muito diferente hoje a situação em que as pessoas se encontram, elas estão vivendo mais, trabalhando mais. Então, obviamente que é necessário rever de tempos em tempos esses fatores que condicionam esse merecido descanso, né, para as pessoas que contribuíram tanto com o município. Mas, na realidade, é um problema muito sério porque nós estamos falando aí de um orçamento público, né, dinheiro dos contribuintes, e isso precisa ser feito dentro de muita racionalidade para que a prefeitura ela tenha condições de arcar também com os outros serviços que são essenciais para o município. A gente sai agora da política municipal para falar da política estadual. Quem também enfrenta uma queda de braço é o governador Camilo Santana, principalmente com os empresários, aqueles do ramo dos restaurantes, da parte da alimentação, são os que estão mais temerosos em relação à possibilidade de um lockdown, né, de um novo lockdown aqui no estado do Ceará. As últimas medidas já não soaram bem, esses empresários já vêm realmente fazendo muitas críticas, colocando faixas de protesto nos restaurantes, e o governador Camilo Santana está realmente numa situação bastante delicada. Afinal, corre o risco de perder realmente muitos empregos aqui no estado do Ceará, se gerar um problema econômico, e por outro lado tem a questão da saúde, que por mais que se abram leitos de UTI, leitos de enfermaria, não está se dando conta exatamente por conta do crescimento dos casos de Covid-19 aqui no Ceará. Nós vivemos, felizmente, num regime democrático e, obviamente, que esses governantes, eles dependem da legitimidade, da aceitação popular. Então, qualquer medida que seja tomada, ela tem que ter também essa perspectiva, né, de atender interesses que são plurais. O que eu acredito que nesse momento seja imprescindível, nós já falamos disso em momentos anteriores, é que o governo ele tenha essa necessidade de criar interlocução com diversos segmentos, né? O setor de restaurantes, por exemplo, foi surpreendido com as restrições de horário. Agora, o setor da educação também se diz surpreendido, né, com novamente uma interrupção aí das aulas presenciais. Então, talvez o que esteja faltando nesse momento é exatamente a interlocução, é criar comunicação com esses diversos setores. Isso se faz hoje de maneira
muito tranquila, muito cômoda, rápida, para que de fato essas decisões elas sejam acordadas, né? Para que o governo informe muito claramente o que está acontecendo, que essas medidas elas são tomadas por um corpo técnico, por pessoas que estão estudando, que dedicam as suas vidas a isso, têm um entendimento do que é necessário ser feito nesse momento. Mas o que é isso, Alexandre? O governo não pode mais errar, né? Nós estamos aí com quase um ano de pandemia, então é um momento realmente de tomar decisões muito certeiras. O momento de errar já passou e passou faz tempo, então realmente é necessário que o governo ele se oriente por uma estrutura técnica, por pessoas que realmente estejam estudando o fenômeno e que isso esteja muito claro para esses segmentos, assim, dos riscos que se corre, por exemplo, em permitir que as pessoas elas estejam participando aí de eventos públicos em restaurantes, que elas estejam, por exemplo, nas escolas. É necessário que haja um entendimento de que isso representa um risco muito grande. Só que também é preciso estabelecer esse canal de interlocução com os diversos segmentos, para que essas decisões sejam acordadas e não pegue ninguém de surpresa. Será no ar que recebe a cientista política Carla Michele Quaresma, colunista do portal GC+, e a gente está aqui falando sobre política local, nacional. Quero falar agora um pouco de política nacional em relação às falas do presidente Jair Bolsonaro, que refletiram de forma bastante direta nos números da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro, propositalmente ou não, falou um pouco mais do que deveria, e essa mania dele de falar de forma bastante espontânea, de falar o que pensa e também de agir de forma bastante rápida e enérgica, o mercado não enxerga muito bem. Essa situação da Petrobras essa semana foi um grande exemplo disso. A empresa perdeu um valor de mercado, teve uma queda vertiginosa nas bolsas de valores, exatamente por conta dessas falas e dessa interferência nessa estatal. Alexandre, tem um problema sério hoje na sociedade brasileira. Realmente o preço dos combustíveis onera toda a sociedade, né? Porque nós fizemos uma escolha por um sistema logístico, né? A nossa produção ela escoa por rodovias e obviamente que isso aumenta muito o custo de se produzir no Brasil, e os combustíveis têm um impacto muito grande sobre isso. Então, algumas medidas poderiam ter sido adotadas numa perspectiva de intervenção indireta, como, por exemplo, na política cambial, na política fiscal, mas o presidente da República fez uma opção, e ele é presidente da República, obviamente o cargo lhe permite, o cargo lhe condiciona prerrogativas para que ele tome essas decisões, e a mudança no comando da Petrobras gerou uma incerteza muito grande. O investidor ele pensa de uma maneira muito objetiva, né? E ele quer, obviamente, fazer investimentos que garantam uma certa segurança, uma certa tranquilidade. Afinal de contas, ninguém vai se aventurar comprando ações de qualquer empresa. Então, realmente, adotar um discurso, inclusive, que não é condizente com aquilo que foi proposto durante o período eleitoral, né? Retomar um discurso da década de 30, de um presidente populista, nacional populista como Getúlio Vargas, realmente causa uma estranheza muito grande para qualquer indivíduo, principalmente para quem está investindo. Então, isso é extremamente complexo, né? Realmente, o presidente ele detém as suas prerrogativas, mas ele também tem que ter muita ciência do impacto que ele causa a fazer algum discurso, a tomar alguma decisão dessa natureza. E aí nós temos agora essa perda significativa, e o pior que isso, se o problema era para resolver a questão do preço dos combustíveis, né, isso agora vai ser agravado, porque nós desvalorizamos ainda mais a nossa moeda e, obviamente, que isso vai ter um impacto também no preço dos combustíveis, ou seja, sobra para a classe trabalhadora mais uma vez. Petróleo, por ser uma commodity, não é? Está vulnerável a essas variações de mercado. No caso, como o dólar, a nossa moeda, infelizmente, está muito desvalorizada em relação ao dólar, com esse dólar tão alto, acaba que isso reflete no bolso de todos nós que utilizamos não só os veículos que dirigimos, que abastecemos o carro, mas daí vai refletir, como você falou, em todos os produtos que precisam viajar via rodovia. Então, pode realmente vir a gerar uma bola de neve em termos inflacionários, não é isso? Exatamente. Uma palavra até então pouco citada no país, né? As pessoas mais jovens, inclusive, não sabiam nem o que é que significava inflação. Porque foi um evento ali que durante os anos 80 perturbou muito a sociedade brasileira, até o início dos anos 90, com a implementação do Plano Real. Então, as pessoas mais jovens não sabem nem o que significa a inflação. E, mais uma vez, nós estamos aí diante desse monstro, dessa ameaça, que corrói, sobretudo, o poder de compra dos salários, ou seja, prejudica quem está lá na ponta, vai onerar o bolso do trabalhador, né? Realmente é quem vai, mais uma vez, pagar essa conta que é alta. Professora Carla Michele, para encerrar, gostaria de comentar com a senhora o caso do deputado Daniel Silveira, caso que gerou bastante repercussão
nos últimos dias. Esse deputado que foi preso após proferir uma série de ofensas e falas contra o Supremo Tribunal Federal, contra a própria Constituição, contra a democracia. Não é de hoje que ele falava esse tipo de coisa, mas chegou um momento que realmente precisava se dar um basta e que se sirva de exemplo para outras pessoas que acham que podem falar esse tipo de coisa e permanecer impunes, não é isso? É uma questão muito séria, né? Nós estamos aí falando de um representante do povo, ele foi escolhido por uma parcela significativa do eleitorado para fazer e falar em seu nome, né? E, portanto, também tem ali o que a gente considera importante para uma democracia, que é a soberania popular que o levou, que o conduziu ao exercício do mandato. Nós temos um deputado que, assim, claramente apresenta aí deficiências do ponto de vista da perspectiva ética, né? Não sei se é uma questão de caráter ou mesmo de formação, porque ele falou que cresceu num ambiente de muita violência, mas o mais preocupante é que nós temos hoje, na sociedade brasileira, 1/3 da população que se mostra favorável a uma mudança de regime, que abriria facilmente mão da democracia em nome de uma ditadura. Então, quando um representante fala coisas que tendem a sugerir, né, uma limitação das nossas liberdades individuais, que na realidade a grande discussão é essa, né? A limitação das nossas liberdades individuais, os nossos direitos políticos, os nossos direitos civis, isso é muito perigoso para uma democracia. Então, o que nós temos que questionar realmente é por que o eleitorado brasileiro está tão desacreditado desse regime e pode fazer uma opção aí por uma coisa que seja cerceadora de liberdades. Eu acho que essa é a grande discussão hoje. É o amadurecimento, o aprofundamento da nossa democracia que precisa hoje ser trabalhado com muito cuidado para que realmente as pessoas voltem a acreditar nesse regime. E é interessante lembrar que o ato constitucional número 5, né, que ele cita e que ele elogia, surgiu exatamente após uma fala de um parlamentar que não foi bem recebido, esse parlamentar que não foi cassado pelo próprio Congresso, e logo em seguida veio o ato institucional número 5, que teve como primeira ação exatamente o fechamento do Congresso, não é isso? Exatamente, o que é uma contradição muito grande, né? Porque alguém que está no parlamento e que está defendendo a intervenção sobre essas instituições democráticas. Então, realmente, isso é algo muito sério, e mais sério ainda é que exista uma adesão por parte do eleitorado a esse tipo de discurso. Então, acredito que os meios de comunicação têm um papel fundamental, assim como os professores. Eu tenho acompanhado há alguns anos essa situação de pessoas que desacreditam que houve ditadura militar no Brasil, que desconhecem o que foram os atos institucionais da ditadura militar. Então, realmente, os meios de comunicação devem cada vez mais reprisar essa história para que a gente nunca mais repita os erros do passado. Professora Carla Michele Quaresma, cientista política, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Ceará no Ar. A senhora é sempre bem-vinda aqui no nosso jornal, e a gente quer aqui sempre debater de forma mais profunda, mais calma, esses assuntos da política. Afinal, a política é a vida de todos nós, né? Eu costumo dizer que o problema de quem não gosta de política é exatamente quem gosta de política, porque você se põe para fora desse assunto tão importante, vem outros e tomam decisão por você. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Uma excelente semana para a senhora. Muito obrigada a todos que nos acompanharam.